passar isso para as pessoas que estão assistindo, que, cara, depressão não é frescura, não é balela. Eu queria saber como que foi esse processo, o que fez você levar até a depressão. Então, a depressão, né, não vou partilhar datas, mas a depressão foi uma fase da minha vida do qual eu passei por um processo muito negativo. Qual processo negativo? Desde 2013, eu conheci a espiritualidade e comecei a transformar a minha vida, mudar muito do que eu era. E consegui mudar muitas coisas, mas eu ainda tinha fraquezas, né? Uma das minhas fraquezas era mulher. Mulher era muito minha fraqueza. Eu era um cara que eu fui muito infiel em muitas relações que eu tive. E teve uma relação antiga minha, muito antiga, do qual nós estávamos juntos, e essa pessoa, ela pegou conversas minhas com uma pessoa, com uma amiga, e ela transformou essa conversa de uma amiga, essa conversa não tinha nada, de uma amiga numa tempestade absurda, como se eu tivesse cometido o maior erro do mundo. E eu catei esse erro pra mim. Por quê? A conversa que ela pegou não tinha nada. Mas a minha consciência sabia das conversas que eu já tinha tido e nunca ninguém tinha visto. Então eu caí numa culpa profunda de estar estragando uma relação que eu achava perfeita por erros, por eu ainda não conseguir corrigir algumas falhas em mim. Então eu caí numa depressão absurda, porque logo após isso, né, a pessoa desdenhava de mim, não me procurava, ficava sempre me tratando mal, falando que eu tenho que ganhar confiança em você de novo. Fez um processo psicológico muito grande em mim. E nisso, essa culpa fez eu cair nessa depressão, porque eu me senti muito culpado. Foi o que eu te falei, culpado pelas coisas que nunca ninguém viu, mas eu sabia o que eu tinha feito. Mas não baseado naquilo que foi achado. Até porque a culpa era antiga, não era daquele momento. E isso me fez eu entrar numa depressão muito grande, onde eu me enfiei dentro de casa e não queria sair. Eu não via sentido mais nas coisas. Eu comecei de uma pessoa alegre, brincalhona, que falava de tudo e brincava com todos, eu comecei a me excluir. Ficar sozinho. Comecei a ter pensamentos suicidas e acreditar que eu tinha estragado a minha vida, porque naquele momento eu achava aquela pessoa que era a pessoa perfeita e aconteceu tudo aquilo e eu estraguei. Então, eu sofri um processo psicológico muito forte, que me fizeram muitas vezes pensar em tirar minha própria vida. Né? Eu até brinco, eu não tenho tatuagem nenhuma. Pode ver que eu não tenho tatuagem. Não é preconceito contra a tatuagem, mas eu odeio sentir dor. E só o fato de imaginar que vai doer, eu nunca quis fazer. Eu acho lindo, mas eu nunca quis fazer. E eu brinco que esse meu medo de sentir dor foi o que fez eu estar aqui. Porque eu sentava na janela do apartamento e olhava lá pra baixo. E o que fazia eu não ter mais coragem de fazer aquilo era eu pensar na dor que eu ia sentir. Eu ficava pensando, falei, será que vai doer muito? Será que vai doer muito? Né? E se não der certo? E se eu não for de vez? Vai doer muito. Então como vai ser? Então, em alguns momentos que eu tive esse pensamento sentado numa janela, o que não me fez fazer nada foi isso. Hoje eu acredito que a espiritualidade me ajudou nisso. Mas o fato de eu não gostar de sentir dor, eu morrer de medo de sentir dor, fazia eu me questionar e eu não ter tanta coragem. Então foi um processo muito ruim que eu passei. Psicológico. Para depois eu descobrir muitas outras coisas. Descobri que esse acesso que a pessoa teve a essa conversa, essa pessoa só teve porque ela me hackeou para poder esconder uma outra pessoa que estava querendo me procurar para avisar que aquela minha companheira daquele momento estava tendo um caso com o marido dela. Então, depois eu descobri um bolo de coisas absurdas que hoje me fazem questionar alguns seres humanos ao ponto de que, se eu tivesse me jogado em algum daquele momento, será que essa pessoa ela conseguiria dormir sabendo que eu estava naquele momento depressivo por uma culpa que não era só minha? Não era só sua. E aí depois eu descobri tudo isso, entendeu? Então, ao mesmo tempo que essa pessoa conseguiu me jogar numa depressão, ela conseguiu me tirar. Porque na hora que eu descobri tudo isso, só me fortaleceu para eu voltar a estaca zero e continuar o processo
que eu vinha tendo de me tornar um ser humano melhor. E hoje, graças a Deus, eu tô bem. Tô bem com a minha companheira, né? Melhorei muito em relação a muitas coisas. Então, mesmo, né, das coisas ruins, eu consegui tirar coisas boas. Mas que fica aprendizado para todo ser humano, que não seja cruel e maldoso com ninguém. Se você, né, puder ser o mais leve possível com alguém que te fez mal, seja, porque você pode ser capaz de acabar com a vida de alguém. É muito. E, cara, que história. E como que você se sentiu depois que você ficou sabendo de tudo? Sei lá, você falou assim, cara, o que eu tava fazendo da minha vida? Ou você acha que você teve que passar por esse processo pra se tornar o que você é hoje? Hoje eu sinto que eu precisava passar por esse processo. Porque existem muitas coisas que aconteceram na minha vida maravilhosas depois de que aconteceu isso. E aí eu fico parando pra pensar. Se não tivesse acontecido aquilo e eu tivesse me mantido num cenário, eu não teria metade das coisas que eu tenho hoje. Não seria feliz como eu sou hoje. Então, eu acho que eu precisava passar por isso. Por mim, porque foi o que eu te falei, em nenhum momento eu imunizo minhas culpas nos erros que eu cometi. Né? Isso serviu para me aprender, para me corrigir. Sim. Mas ao mesmo tempo também me serviu para abrir os olhos em relação ao outro. Em relação a alguns sentimentos, algumas coisas do qual eu acho que a gente sempre consegue ter sinais de quem a pessoa é. Eu te conheci hoje, pessoalmente. Mas se eu quisesse te conhecer melhor, eu vendo como você trata Felipe, né? O Felipe, eu ver como você trata o vizinho, eu ver como você trata sua mãe e outras pessoas à sua volta, eu consigo ter uma base de quem você é. Então, tudo que aconteceu comigo foi muito maravilhoso para isso. Por quê? Nesse cenário todo, todas as coisas que envolviam o extra, fora essa pessoa, eram ruins. A forma como ela tratava a mãe, as pessoas à sua volta, tudo. E isso me abriu o olho para isso, para entender que quando a gente vai se envolver com alguém, a gente também tem que conhecer como ela trata as outras pessoas. Exato. A família, verdade. Como ela é. Ela tem muitos amigos, ela tem poucos. Como é que ela é? Porque no final das contas, depois da adrenalina baixar, tudo tranquilo, eu sentar para conversar, eu percebi que, velho, havia muitos sinais. Que a única coisa que aconteceu foi que eu fiz a escolha errada. Que você fez a escolha errada. Mas foi um grande aprendizado e eu agradeço a Deus por ter passado pela minha vida. De verdade. Porque senão eu não me tornaria o homem que eu sou hoje. Eu acho que tudo tem um propósito, né? Por mais que seja doloroso, igual foi muito doloroso. Você falou uma coisa interessante. O meu avô, ele falava assim, que quando eu fosse me relacionar com um cara, era pra mim prestar muita atenção como ele tratava a mãe dele. Isso é verdade. Porque da forma que ele trata a mãe dele, se ele trata a mãe dele xingando, batendo, é da mesma forma que ele vai me tratar. O meu avô sempre falava isso. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Quando ficava de conversa com algum... E aí eu via, tipo, tratando mal, eu falava, não, acho que não... E aí eu colocava isso na cabeça, sabe? O meu avô falando com a voz. E aí, eu acho que é muito isso mesmo. Quer conhecer realmente a pessoa que você quer se relacionar, veja como ele trata as pessoas ao redor. Se é uma pessoa grossa, ignorante, cara, ele não vai ser diferente com você. Isso, né? Você não é o centro do universo pra falar, nossa, eu vim e vou mudar, não. Vai acontecer contigo, isso. Né? Eu até tenho até um podcast que o Hungria, conhece o Hungria, um rapper, que ele fala muito forte, e eu acho isso bacana, que ele vira e fala que até pra amizade isso serve. Exato. Quem trai pai e mãe não é digno de estar do seu lado, porque se ele é capaz de trair pai e mãe, tratar mal pai e mãe,